Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. O tema é movimento. São 4 episódios tratando de assuntos relacionados ao movimento. Assuntos extremamente importantes e assuntos que estão interrelacionados e que muitas vezes a gente não enxerga que eles estão interrelacionados. O episódio número 1 vai tratar da aceleração dos movimentos. O episódio número 2 da velocidade nos movimentos. O episódio número 3 da energia cinética nos movimentos. E o episódio número 4 das forças resultantes nos movimentos que são variados. Então tem bastante assunto para a gente tratar aí? Sim. Entre eles, nós vamos tratar dos assuntos como movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme e movimento de queda livre. Então são vários movimentos tratados de pontos de vista diferentes com relação à aceleração, velocidade, energia cinética e força resultante, mas a gente vai ver que todos eles estão muito entrelaçados, interrelacionados. Vou aqui utilizar exemplos cotidianos para vocês, para a gente conseguir interpretar melhor essas ideias que têm relação com o movimento dentro da física. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve agora, ativa o sininho, que é bem importante para esse canal. E ao assistir o vídeo, eu pediria duas coisas para vocês. A primeira, que vocês tivessem papel e lápis e anotassem o que é mais importante desses assuntos, já que os vídeos são bastante compactos, mas de bastante impacto no conteúdo. Vai ter um grande aprofundamento do conteúdo, mas em curto espaço de tempo. Segunda coisa, que vocês façam um comentário e deem um like. Nesse comentário, vocês podem pedir um tema. Doni, que tema seria interessante aí? Aí tu pode dar uma sugestão, tu dá uma sugestão, ou tu pede um tema para mim, eu posso te mandar, o que tu acha desse tema? Né? Vamos estabelecer uma relação de diálogo. Tu podes fazer um comentário e pedir um tema para esse novo tipo de bloco do canal, que é o Tema É. Pode abordar física, pode abordar química, que a gente está aí tratando desses assuntos. O tema é. Tá bom? Um grande abraço e aproveita bem esse vídeo. E até o nosso próximo encontro. Muito bem, o tema é velocidade, episódio número 2. Episódio número 1 foi a aceleração, o número 2 a velocidade. Assunto importante, hein? Mas o que é a velocidade? A velocidade é a medida da rapidez de um fenômeno físico ou químico. Doni, medida não é questão que tem valor numérico ali? Exatamente, a velocidade ela tem um valor numérico. Veja só, quando a gente analisa do ponto de vista apenas da rapidez, a gente analisa só do ponto de vista qualitativo, é mais rápido, ou é mais lento, ou não é verdade? Mas quando a gente tem um dado numérico, um valor numérico, a gente pode dizer o quanto é mais rápido ou o quanto é mais lento. E a velocidade ela pode ser medida para vários fatores, né? Não é somente nas grandezas da física, mas da química também, ou até nas grandezas do dia a dia, que a gente não tem uma medida, mas poderia ter, né? Por exemplo, quantas garfadas o sujeito deu de comida por minuto? Ou quantas palavras determinado sujeito falou por minuto? Pode também, né? E eu vou ter uma medida de velocidade aí de palavras por minuto ou de garfadas por minuto. Pode ser medido também, vai dar um valor, também um valor numérico. Agora, aqui na física a gente se preocupa muito com o deslocamento de um móvel, de um objeto, né? Por exemplo, desse carrinho aqui, tá? É o um carrinho da Poli. Eu peguei aí, eu estava brincando com o meu carregador na última aula, eu peguei o carrinho da Poli agora, ficou melhor, né? Ó, carrinho da Poli. Eita. Bom, então olha só, a velocidade ela é uma relação do quanto se percorreu em metros ou em quilômetros por tempo, por quanto tempo eu levei para fazer esse deslocamento. Por exemplo, se eu saio daqui e vou para uma outra cidade, eu vou me deslocar uma certa trajetória, vou fazer uma certa trajetória, me deslocar um certo número de quilômetros, né? Que é chamado de espaço percorrido até chegar na outra cidade. E eu vou levar um certo tempo para chegar lá. Então nós temos duas grandezas, que é o espaço percorrido, medido em quilômetros ou metros, e o tempo, que é medido em segundos ou ele é medido em quilômetros, né?
Então, a velocidade, que a gente chama de velocidade média, porque entre eu sair dessa cidade aqui e ir para outra cidade lá, o que vai acontecer é que muitas vezes a velocidade vai variar, a velocidade instantânea vai variar. Mas na média, qual é a velocidade? Bom, a velocidade média é calculada pela variação do espaço percorrido, ou seja, quantos quilômetros eu andei pela estrada, pela variação do tempo, ou seja, quanto tempo eu levei para fazer esse percurso. E aí eu tenho a velocidade. Então, isso dá uma equação. A equação da velocidade média é ΔS por ΔT. Outra coisa interessante é que a velocidade ela é uma grandeza vetorial, assim como era a aceleração. Sim, ou seja, a velocidade já tem direção e tem sentido. A velocidade, ela sempre tem o mesmo sentido do movimento. Então, se o meu carrinho aqui, ó, está indo para a esquerda, ó, a velocidade é um vetor para a esquerda. Se o meu carrinho está indo para a direita, é um vetor para a direita. Então, está sempre no mesmo sentido do movimento. Outra coisa interessante é que no sistema internacional, a unidade de velocidade é o metro por segundo, ou seja, o espaço percorrido é avaliado em metros e o tempo é avaliado em segundos. Vocês vão dizer, prof, mas se a gente anda de automóvel nessa viagem que tu fez, o velocímetro ele não está em quilômetros por hora? Exatamente. É uma outra unidade importante também. Ela não é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades. Quilômetros por hora é uma unidade muito comum, mas não está no Sistema Internacional de Unidades. Agora, é muito comum nos testes que a gente faça uma transformação do quilômetros por hora para os metros por segundo ou dos metros por segundo para os quilômetros por hora. Vamos pegar um exemplo. Imagine que a minha velocidade média para ir até a outra cidade foi de 72 km por hora. 72 km por hora. Mas eu quero saber isso em metros por segundo. Como a gente faz? A gente pega o 72, divide por 3,6. Isso vai dar 20. Então, eu fiz uma velocidade média de 20 metros por segundo. Agora, e se eu quero voltar para ter em quilômetros por hora? Basta multiplicar por 3,6. 20 vezes 3,6 dá os 72 quilômetros por hora. Outras coisas importantes que tem com relação à velocidade é caracterizar a velocidade para cada tipo de movimento. Tá? Tem um movimento chamado movimento retilíneo uniforme. Nesse movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante, ou seja, a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Então, se eu quiser calcular a velocidade instantânea, no exato instante, num MRU, eu vou usar a mesma equação, ΔS por ΔT, ou S sobre T, tanto faz. Por quê? Porque a velocidade, num intervalo de tempo, seja ele muito curtinho, como no caso da velocidade instantânea, ou muito grande, como no caso de uma velocidade média, ela vai dar o mesmo valor. A velocidade média é igual à velocidade instantânea. Por quê? Porque no MRU a velocidade não se modifica. Bom, a gente sabe que as ondas eletromagnéticas elas andam no movimento retilíneo uniforme. E é um exemplo bem interessante. Tá? A velocidade, por exemplo, se eu pegar uma luz da cor azul, tá? Que está andando em um meio, por exemplo, o ar. Tá? Essa velocidade da luz azul, ela é uma velocidade constante, ou seja, a velocidade média da luz azul no ar é igual à velocidade instantânea da luz azul no ar. Então, a velocidade média vai ser igual à velocidade instantânea. Agora, o interessante é que para calcular a velocidade de uma onda eletromagnética, como a luz do Sol, como a luz vermelha, a luz azul, a luz amarela, né, como as ondas de rádio, como as ondas de raio-x, como as ondas eletromagnéticas todas, né, eu posso utilizar uma outra equação. A velocidade de uma onda eletromagnética, ela é a multiplicação do comprimento de onda pela frequência. Então, nós temos a multiplicação do comprimento de onda pela frequência. Essa é uma forma da gente calcular. O Doni, essa fórmula ela é derivada do ΔS por ΔT? Sim, ela é derivada do ΔS por ΔT. Não vai ser o caso aqui de eu explicar nesse momento, mas ela é derivada sim. Outra coisa interessante, a gente viu que a aceleração lá atrás, ela poderia ser positiva
negativa ou nula, e teríamos o movimento igual. Bom, é claro que quando a velocidade é nula, a gente não tem movimento, mas a velocidade pode ser positiva ou negativa. Tá? Olha só a situação. Imaginem que eu saia daqui, do meu apartamento aqui, e vá até o mercado. E quando eu vou ao mercado, eu uso o meu apartamento como referencial. Quando eu me afasto do meu apartamento, o que acontece? Me afastando do meu apartamento, a minha velocidade vai ser positiva. Bom, aí cheguei no mercado, fiz as compras e vou voltar para casa. Se a minha casa é o referencial, no momento que eu me aproximo da minha casa, do meu apartamento, que é o referencial, a velocidade será negativa. Só um pouquinho, professor. Então, quer dizer que o sinal da velocidade tem relação com o referencial? Exatamente. Ó, se essa minha mão aqui é o referencial e eu me aproximo do referencial, a velocidade é negativa. Se eu me afasto do referencial, a velocidade é positiva. Entenderam a ideia? Se eu me aproximo do referencial, a velocidade é negativa. Se eu me afasto do referencial, a velocidade é positiva. Então, o sinal da velocidade ele vai ter esta função. Agora, olha, vamos pegar de novo a ideia de ir ao mercado. Quando eu saio da minha casa, que é o referencial, e vou ao mercado, eu tenho uma velocidade que é positiva. E esse movimento é chamado de movimento progressivo. Quando eu me afasto da minha casa e vou me aproximando do mercado, o movimento é progressivo. O meu referencial é a minha casa. Agora, quando eu me aproximo da minha casa, a velocidade é negativa e o movimento é chamado de movimento retrógrado. Cuidado aí, hein? Outra coisa interessante, esses movimentos que a gente observou até agora tinham velocidades constantes, eletromagnéticas, o movimento MRU, que é o movimento com aceleração constante. Né? Agora, tem um caso interessante que é o caso do MRUV. O que é o MRUV? O MRUV é o movimento retilíneo uniformemente variado. Por que variado? Porque varia a velocidade. A velocidade nos movimentos uniformemente variados vão variar. Aí a velocidade não é constante. Portanto, muito cuidado no caso dos movimentos retilíneos uniformemente variados. Tu pode até calcular a velocidade média para o ΔS dividido por ΔT. Mas tem que saber que isso é velocidade média. Tá? Uma coisa muito comum nos movimentos uniformemente variados, onde a velocidade varia, é nós termos o móvel saindo do repouso. Lembra, quando aparecer um texto saiu do repouso ou partiu do repouso, quer dizer que a velocidade inicial é zero. E vai ter uma velocidade final que vai ser diferente de zero. Então, nós vamos ter uma variação da velocidade com o passar do tempo no MRUV. Né? E para a gente poder fazer o cálculo dessa velocidade, a gente pode usar uma equação chamada equação de Torricelli, pode calcular a velocidade inicial e a velocidade final, e também pela equação horária da velocidade. A equação horária da velocidade é uma derivação da equação que a gente viu na aula passada com relação à aceleração. Tá? A aceleração é ΔV por ΔT. Tá? E aí, a partir daí, a gente pode estruturar a equação horária da velocidade também. E a gente pode calcular a velocidade final e a velocidade inicial usando uma dessas duas equações. No movimento de queda livre, o meu carrinho está caindo. Quase derrubei no chão. A velocidade ela é crescente, gente. A velocidade ela é crescente. Então, se desenvolve de uma maneira e que tem uma aceleração que ela é constante, né? Que é a aceleração da gravidade nesse caso aí. Tá? Outra coisa interessante, tanto no MQL quanto no MRUV, as acelerações elas são constantes, viu? Então, o que é aceleração? Aceleração é a taxa de aumento da velocidade. Uma aceleração constante faz a velocidade aumentar numa taxa que é previsível a cada segundo ou a cada hora. Né? Então, se a gente faz uma variação em metros por segundo ao quadrado, se uma aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, né, no tempo de 1 segundo, a partir do zero, né, a velocidade inicial é zero, no tempo de 1 segundo a velocidade é 2 metros por segundo. No tempo de 2 segundos ela é 4 metros por segundo. No tempo de 3 segundos ela é 6 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo que passa é agregada a velocidade 2 metros por segundo, que é justamente o valor da aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. No caso do movimento de queda livre na Terra, a aceleração é 10 metros por segundo
ao quadrado. Então, a cada segundo que passa, a velocidade é agregada ou é somada a essa velocidade 10 metros por segundo. Né? Então, se demorou 1 segundo para cair no solo, partiu do zero, vai chegar a 10 metros por segundo. Né? É 9,81, tá, gente? Mas a gente arredonda para 10 aqui, né? Outro movimento que é importante que a gente analise a velocidade é o movimento circular uniforme. Né? Bom, primeiro vamos começar falando do movimento circular. O movimento circular ele apresenta duas velocidades. É interessante, o movimento circular ele apresenta duas velocidades. Uma velocidade que tem a ver com o arco do movimento, que é o ΔS, né? O ΔS é o arco do movimento, e outra que tem a ver com o ângulo do movimento. Então temos uma velocidade que é a velocidade tangencial e temos a velocidade que é a velocidade angular. A velocidade tangencial ou escalar, ela é aquela velocidade que nós temos a relação com o arco, né? O quanto ele andou em cima do arco. Ou no círculo, deu uma volta completa, 2 voltas completas, 3 voltas completas, bom, o quanto ele andou, tá? Pelo tempo. Né? Só que o tempo para dar uma volta é chamado de período, então muito grava bem isso, porque ele é bem importante para nós. Com relação a andar o arco, lembra que uma volta completa tem 2π radianos. Então, nós vamos trabalhar aí com a unidade radianos e a velocidade angular tem a ver com o quanto de ângulo foi andado num certo tempo. Então, são duas velocidades, tá? No movimento circular. Já quando a gente tem um movimento circular uniforme, tá? Essas velocidades elas são constantes. Então, um movimento circular apenas, ele pode ter velocidades que são variáveis. Mas no MCU, que é o movimento que nos interessa, nós temos as velocidades constantes. Bom, e aí a gente pode até ter equações para calcular essas velocidades. Por exemplo, uma volta completa é andar no perímetro da circunferência. E o perímetro da circunferência é 2π vezes o raio da circunferência. Então, uma volta completa, 2πr. E o tempo que se leva para dar uma volta completa é chamado de período. Então, a velocidade escalar ela vai ser 2πr sobre t. Ou seja, 2πr, que é o perímetro, dividido pelo tempo, que é o período. Bom, quando a gente pensa no ângulo e pensa numa volta completa, na parte angular, a velocidade angular vai ser uma volta completa, eu vou pensar em 2π sobre o tempo para dar uma volta completa, que é o período. Ô, Doni, por que está pegando uma volta completa? Porque nesse caso do MCU, a velocidade média e a velocidade instantânea elas são iguais, porque a velocidade é constante. Então, se eu pegar para um arco ou pegar para uma volta completa, o valor vai ser o mesmo. Ou seja, a maneira de calcular vai ser a mesma. E o valor da velocidade, que não vai mudar nunca, também vai ser o mesmo, certo? Doni, qual é a influência das forças, por exemplo, na ação das velocidades? Veja bem. Eu vou supor aqui que nós estamos trabalhando somente com movimento. Então, se eu tenho, por exemplo, um objeto que está em movimento, mas a força que atua sobre esse objeto ela é nula, então a velocidade é constante. Porém, se a força que atua sobre o objeto, a força resultante, é claro, né? Ela não é nula, bom, se a força resultante não é nula, nós temos uma velocidade que é variável, uma velocidade que pode aumentar, tá? Ou que pode diminuir, né? Depende da ação dessa aceleração que vai ter, porque se tem uma força, vai ter uma aceleração. Então são duas situações, né? Pegando uma situação de movimento, tá? A força resultante sobre o objeto é zero, então nós vamos ter uma situação de velocidade constante. A força resultante sobre o objeto ela não é zero, ela é diferente de zero, então nós vamos ter uma velocidade que pode aumentar ou que pode diminuir. Bom, falamos um monte de velocidade aí, hein? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, né, que ela tenha tirado as dúvidas com vocês com relação à velocidade em vários pontos aí, tá? E não perca o episódio 3, né? E se veio até aqui já, ó, já dá uma clicadinha aí, né? Ativa o sininho, faça um comentário, seu professor, eu vou escolher um tema, escolhe um tema para nós aí, tá bom? Ó, até!
Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. E se quiser auxiliar esse canal a continuar funcionando, tá? Tem uma chavezinha Pix aqui embaixo. Você pode auxiliar com qualquer valor. Qualquer valorzinho, tá? Que já vai dar uma força pro canal para a gente conseguir levar esse projeto adiante. Tá bom? Ó, um grande abraço para vocês. Muito obrigado por ter vindo até aqui. E até o nosso próximo vídeo, tá?